Abundante em amor, por ti, Austin Sparks. O Senhor vos faça crescer e abundar no amor uns para com os outros e para com todos os homens, assim como nós também fazemos para convosco. 1 Tessalonicenses 3:12. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, como é justo, porque a vossa fé cresce extraordinariamente, e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros, segundo Tessalonicenses 1:3. Por esta razão também eu, tendo ouvido falar da fé que há no Senhor Jesus, que há entre vós, e do amor que mostrais a todos os santos. Efésios 1:15. E tudo o que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, assim como ele nos deu mandamento. 1 João 3, 22, 23. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:7. A vinda do Senhor relacionada ao amor dos santos. Há algo que está por trás dessas passagens particulares e que lhes dá sua real força, valor e ênfase. O assunto diante de nós tem um lugar de destaque nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, e essas próprias cartas ocupam um lugar de grande significado espiritual. Elas foram as primeiras das cartas registradas escritas por Paulo e, em ordem cronológica, devem vir logo no início de suas epístolas, antes de Romanos e de todas as outras. Mas, vendo que eles estão tão amplamente ocupados com a vinda do Senhor e todos os assuntos relacionados a ela, é como se o Espírito Santo dissesse: sim, eles vêm primeiro cronologicamente, mas na verdade eles pertencem ao outro lado. E então ele fez com que fossem retirados de sua ordem cronológica e colocados por último no arranjo das cartas como as temos. Tudo isso sobre a vinda do Senhor é depois disso, e disso, e disso, conforme representado por todas as outras letras. Assim, as cartas aos Tessalonicenses são realmente a culminação de tudo na vinda do Senhor. Nelas temos as últimas coisas, e o Espírito Santo as colocou em seu devido lugar, no final e com o significado que vamos indicar em um momento. Passamos para as cartas de João e descobrimos que elas também estão ocupadas com as últimas coisas. Quando João escreveu, todos os outros escritores do Novo Testamento partiram para estar com o Senhor. Seus são os últimos escritos e estão ocupados com as últimas coisas, a vinda do Senhor, o anticristo e assim por diante. Ele diz, é a última hora. Aqui está a mesma característica de Tessalonicenses. Mas, com a vinda do Senhor em vista, qual deve ser a coisa que caracteriza o povo do Senhor mais do que qualquer outra coisa? Qual é a culminação de todo o processo e progresso das coisas espirituais? Qual é a questão de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses? O que é tudo isso? Você percebe em ambos os lugares onde as últimas coisas e os últimos tempos estão mais à vista? Tessalonicenses e João, a ênfase está no amor. Essa é a coisa impressionante aqui. A que ponto o Senhor está vindo? O que o atraiu a qualquer momento? O que é que ele se deleita em encontrar e vir? Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para que os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Malaquias 3, 16 a 17. Aí você parece ter uma espécie de advento do Senhor, como se ele visse algo ali e dissesse: é isso que estou procurando e aí posso ir. Amor do coração, não conhecimento da cabeça, atrai o Senhor. Agora, não estou deixando de lado o advento pessoal do Senhor. Sua vinda terá muitos aspectos.
Será para julgamento, será para muitas coisas, mas como central para tudo isso, não deve haver um imã, algo que o atrai. Ele virá apenas para julgar as nações, para julgar a iniquidade, para julgar o homem do pecado. Isso será suficiente para ele? Ele não virá porque encontrou um tesouro e todo o resto do julgamento está ligado a esse tesouro? Uma ilustração familiar é encontrada na vida de Davi, quando ele estava sendo expulso de seu lugar de direito pelo usurpador. Por enquanto um exilado de sua cidade e trono, ele enviou de volta os sacerdotes com a arca para a cidade, para estar lá como um ponto focal para as afeições de seu coração enquanto ele estava no exílio. Segundo Samuel 15:25. Sabemos bem que o aspecto sacerdotal das coisas nas Escrituras é o aspecto amoroso, assim como o aspecto real é o administrativo. Mais uma vez, encontramos o aspecto do amor entrando em Arão. Qual é a primeira coisa que é dita sobre Arão a Moisés? Ao te ver, alegrar-se-á em seu coração. Êxodo 4:14. Foi um assunto do coração que trouxe o sacerdócio. O princípio prevalece por toda a Escritura. É o sacerdote que, em seu amor e devoção, mantém o povo do Senhor em um relacionamento de coração com o Senhor. E quando o Senhor teve que dizer as coisas mais difíceis que ele já disse a seu próprio povo, foi porque os sacerdotes estavam então conduzindo um sistema sem um verdadeiro relacionamento de coração com ele. Sim, os sacrifícios e os serviços estavam lá, mas este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado de mim o seu coração. Isaías 29:13. Havia todo o serviço sacerdotal sem o coração. O sacerdote representa o lado do coração das coisas. Agora, esta questão do amor é a coisa mais prática com a qual podemos lidar. Isso levanta mais problemas do que qualquer outra coisa. Mas vamos primeiro olhar para isso à luz da vinda do Senhor. Se o Senhor está vindo, para onde ele virá? Eu não acho que ele virá porque tem gente que tem muita verdade e muita exatidão em sua técnica e todo esse tipo de coisa. Não desconsideremos o grande valor e importância da luz e da verdade, de estarmos corretos de acordo com as leis e princípios do Senhor, mas tudo isso nunca satisfará seu coração. Ele virá para aquilo em que ele encontra a satisfação do seu coração por causa do amor. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, ora para que o amor de uns pelos outros e por todos os homens aumente. Na segunda carta, ele não ora mais para que assim seja, ele agradece por ser assim. Seu amor um pelo outro é extremamente abundante. E nesse contexto ele abre a questão da vinda do Senhor. Eu não acho que estamos forçando nossa interpretação aqui. O Espírito Santo é tão consistente em seus pensamentos. Podemos falar sobre a vinda do Senhor quando podemos dizer que nosso amor é abundante, transborda, mas me pergunto se podemos falar sobre a vinda do Senhor com alguma confiança real no coração, a menos que essa condição ocorra. O amor não se ofende com as aparências. Abundância em amor uns pelos outros. O amor pelos da nossa própria companhia pode não ser tão difícil, mas a palavra acrescenta, e para com todos os homens. Isso vai mais fundo. Ultimamente tenho sentido mais profunda e fortemente do que nunca a força de palavras muito familiares. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8:1. E outras palavras como aumenta o corpo para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4:16. Se vamos ser afetados por aquilo que está presente em outras pessoas, todas aquelas características nos cristãos e no trabalho e atividade cristã que nos repugnam, vamos nos fechar e nos retirar de coração e nada será feito no sentido de ajuda e edificação mútuas. Sempre surge a questão muito prática, por causa disso ou daquilo que encontramos em outro, algo pode ser feito, algo é possível. E muitas vezes, na consciência aguda de tanto que aparece na superfície, nos revoltamos contra isso. E então, indo ao Senhor sobre isso e enfrentando-o com Ele, fomos capacitados para prosseguir. E algo aconteceu e o Senhor operou e fomos surpreendidos e repreendidos por nossa ofensa original. Temos que olhar através de tudo isso para o coração e ser lembrados todas as vezes que o Senhor olha para o coração. Estamos olhando para tudo isso que é em grande parte resultado de ignorância, falta de ensino adequado e assim por diante.
e isso pode nos ofender. Mas o Senhor olha para o coração. Ele vê se há algo no fundo sob todas essas preponderâncias, se existe um verdadeiro amor de coração por si mesmo, e Ele sabe se este é realmente o esforço para expressar esse amor. Pode haver mal-entendido, pode haver ignorância, pode haver outras causas, mas isso que nos ofende é, por parte dos envolvidos, sua maneira de mostrar seu amor pelo Senhor. E não devemos nos desviar. Devemos nos aproximar deles e descobrir quais possibilidades existem para o Senhor. Ele continua, ele não desiste. Ele está fazendo tudo o que pode do mínimo amor de coração por si mesmo e por todos os homens. O desafio disso é muito prático e muito buscador para nós. Se formos afetados pelo que encontramos, pelo que vemos e ouvimos, por todo esse mundo dos sentidos, estou falando no reino dos cristãos agora, seremos desencorajados, desistiremos e decidiremos que nada é possível. O amor edifica. Você descobre que há algo possível, há alguma construção possível, com mais frequência do que você realmente acreditaria ou imaginaria, se você apenas seguisse a linha do amor. Não a linha reservada de crítica e julgamento, mas a linha do amor. Se houver alguma possibilidade para o Senhor, essa é a única maneira de encontrá-la, e você terá que cavar bastante e se dedicar a ela com propósito real, para descobrir se, afinal, há qualquer devoção genuína e pura ao Senhor por trás de todo o resto e envolvido nele. E esse tudo abrange muita coisa que não tentarei detalhar. Se você encontrar o verdadeiro amor do coração, você encontrou seu campo de possibilidades. E para nós, queridos amigos, este é o nosso negócio. Um negócio a ser perseguido diligentemente. Não é um assunto sentimental, mas um negócio espiritual intensamente real. O amor não se ofende por causa de deficiências. Tanto para as preponderâncias, há também o que podemos chamar de deficiências. Podemos dizer dos outros que não encontramos neles conhecimento, verdade, ensino ou compreensão. Não encontramos, como sentimos, nada para trabalhar. Somos tentados a dizer, eles não sabem, não viram. A iniquidade de uma frase como essa quando é usada como algumas pessoas a usam. Pobres coisas, eles dizem. Na verdade, eles não viram este aspecto da doutrina que nós vimos, e eles passam por eles porque não viram. Eu digo, isso pode ser uma coisa iníqua porque pode estar roubando do Senhor qualquer possibilidade. Pode ser verdade que pouco ou nada se entenda daquilo com que estamos familiarizados. Eles podem não saber nada sobre este ou aquele aspecto da verdade, mas existe algum relacionamento de coração com o Senhor, mesmo com o mínimo de compreensão espiritual, iluminação e instrução? Porque não há nada daquilo que sentimos ser tão necessário, vamos abandonar tais filhos de Deus? Este é um assunto em que sinto que precisamos estar totalmente despertos e, se necessário, fazer ajustes. O amor olha para o coração. O amor não a presença de muito entendimento, ensino e verdade, e não a ausência de todos os tipos de coisas, é o assunto governante com o Senhor. Não é que Ele mesmo em seu coração aceite as coisas erradas, mas Ele vê através delas. Ele vê de forma diferente de nós. Há duas declarações sobre Davi feitas nas Escrituras, feitas de dois pontos de vista diferentes. Falando de Davi, o Senhor disse a Samuel, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Isso significava que o olhar do Senhor sobre o coração de Davi era favorável. Mas quando Davi foi levar pão para seus irmãos no exército, seu irmão mais velho olhou para ele e disse, por que você desceu? Conheço o seu orgulho e a maldade do seu coração. 1 Samuel 17:28. Aqui temos o olhar de Deus e o olhar do homem. Temos que ter muito cuidado com o ponto de vista do qual estamos olhando para as pessoas antes de julgá-las pelos sinais externos. Você pode ver que não há esperança de edificação a menos que haja amor, e amor por todos os homens. Você e eu devemos nos preocupar muito com esta questão de edificação. Só Deus sabe quanto crescimento espiritual e edificação são necessários. É uma situação paralisante que enfrentamos se olharmos para nossas próprias limitações.
Tenho certeza de que nada será feito a menos que tenhamos um coração muito grande para olhar além, dentro e além, recusando-nos a ser mantidos por aquilo que está olhando para nós, nos atingindo e nos ferindo e alcançando o que é verdadeiro no coração. O amor constrói. À luz da vinda do Senhor, é muito importante ser bem instruído e ter toda a luz que o Senhor pode nos dar. Mas nunca pensemos por um momento que a luz, a verdade e o ensino são inevitavelmente os fatores de construção, pois há muitas pessoas com uma grande quantidade de verdade e amor que não são muito grandes espiritualmente. Eles são muito pequenos, encolhidos e fechados. É o amor que constrói. Além disso, ela faz diferença em quem a exerce, ela os leva ao repouso. A verdade por si só pode trazer uma aparência tensa ao rosto e aos olhos. O amor deve trazer ao semblante alguma sugestão de força silenciosa e confiança repousante. Olhe novamente para os versículos finais de Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não. E depois, mãos à obra. Você não pode trabalhar a menos que tenha um descanso prévio. E o descanso não brota primeiramente da verdade. Vem do amor de Deus. O que quer que Ele nos dê e acrescente, que o Senhor nos faça um povo que se caracterize supremamente por este amor uns pelos outros e por todos os homens. De acordo com o desejo de T.L. Sparks, de que o que foi recebido gratuitamente seja dado gratuitamente e não vendido com fins lucrativos, e que suas mensagens sejam reproduzidas palavra por palavra, pedimos que você opte por compartilhar essas mensagens com outras pessoas para respeitar seus desejos e oferecê-los livremente. Livre de quaisquer alterações, livre de qualquer encargo, e com esta declaração incluída.